Imagine uma sala na antiga Alexandria. O ano é por volta de 325 da Era Comum. Oficiais da igreja estão reunidos, e sobre a mesa diante deles repousam dezenas de manuscritos, evangelhos, ensinamentos, cartas que jamais fariam parte do que viria a se tornar a sua Bíblia. Um por um, eles separam os textos em duas pilhas distintas. Uma pilha será copiada, preservada, distribuída para cada canto do Império Romano. A outra pilha será queimada até virar cinzas. E naquela segunda pilha, marcada para destruição completa, está um ensinamento sobre por que certas pessoas escutam frequências que outros não conseguem perceber. Um ensinamento que Jesus transmitiu em privado àqueles que ele chamava de eleitos. Os oficiais sabiam exatamente por que este ensinamento precisava desaparecer para sempre. Porque se as pessoas compreendessem o que aquele zumbido nos ouvidos realmente significava, elas jamais precisariam de um padre novamente. Jamais precisariam de um intermediário entre elas e o divino. Elas teriam acesso direto à fonte em si mesma. 16 séculos depois, você encontrou este vídeo. E isso não é um acidente, meu irmão, minha irmã. Porque aquele zumbido que você tem experimentado, aquele tom que vem e vai, aquela frequência que parece contornar seus ouvidos físicos completamente, ela tem tentado te dizer algo durante toda a sua vida. Agora mesmo, coloque sua mão sobre seu coração. Sinta ele batendo. Esse ritmo tem mantido você vivo a cada dia. Mas existe outro ritmo tentando alcançar você. Um ritmo que não vem do seu corpo físico. Um ritmo que vem daquilo que os antigos gnósticos chamavam de mônada. A verdadeira fonte. A consciência por trás de toda consciência. E esta noite, você vai compreender exatamente por que você escuta o que outros não conseguem ouvir. Se você está assistindo isso à noite, se algo puxou você em direção a este vídeo neste momento exato, comente as palavras: "Eu escuto o sinal, agora mesmo." Esta é sua primeira declaração, seu reconhecimento de que você está pronto para receber o que foi escondido da humanidade por 1700 anos. O que você vai aprender esta noite não é teoria, não é filosofia abstrata. É uma transmissão direta que foi preservada nos textos de Nag Hammadi, enterrados no deserto egípcio, esperando pela geração que finalmente estaria pronta para receber. 3 frequências, 7 sinais, uma ativação permanente. Este é o ensinamento que Jesus transmitiu sobre por que os escolhidos têm zumbido nos ouvidos. E depois desta noite, você jamais vai escutar aquele som da mesma maneira novamente. Para compreender por que você escuta o que outros não podem, você precisa primeiro entender o que você é. Não o que te disseram que você é. Não a identidade que sociedade, religião e cultura instalaram em você, mas o que você realmente é no nível mais profundo do seu ser. Os mestres gnósticos que caminharam ao lado de Jesus dividiram a humanidade em 3 categorias. Isso não era julgamento, era observação pura da realidade espiritual. A primeira categoria eles chamavam de ílicos. Essas são almas completamente identificadas com a matéria densa. Elas comem, dormem, trabalham, morrem. Jamais questionam o que existe além do mundo visível. A frequência do zumbido não consegue alcançá-las porque não existe nada nelas capaz de receber esta transmissão. A segunda categoria eles chamavam de psíquicos. Essas almas têm uma consciência fraca de que algo maior existe. Elas sentem isso ocasionalmente. Podem se sentir espirituais durante uma manhã de domingo ou contemplando um belo pôr do sol. Mas sua conexão pisca como uma vela ao vento. Inconsistente, não confiável, facilmente apagada pelas preocupações da vida cotidiana. E então existe a terceira categoria, os pneumáticos, os escolhidos, os portadores da centelha divina. Você está nesta terceira categoria. E eu não digo isso para te bajular ou inflar seu ego. Eu digo isso porque você ainda está aqui. Você ainda está escutando. Algo em você reconheceu este ensinamento
antes que sua mente pudesse analisá-lo. Esse reconhecimento é em si mesmo a prova. Mas aqui está o que a igreja jamais quis que você compreendesse. A mônada, a verdadeira fonte de toda a existência, não se comunica através de palavras. Ela não envia anjos com mensagens escritas. Ela não requer padres para interpretar sua vontade. A mônada se comunica através de frequência, através de vibração, através de transmissão energética direta que contorna os sentidos físicos completamente. E o sintoma de receber esta transmissão, o sinal de que o chamado está alcançando você, é um som que parece vir de dentro da sua própria cabeça. Respire profundamente agora mesmo. Inspire pelo nariz lentamente. Segure por um momento. Agora libere completamente. Sinta seus ombros caírem. Isso é importante porque o que estou prestes a compartilhar requer sua presença total. O Evangelho de Filipe, um dos textos descobertos em Nag Hammadi em 1945, contém uma passagem que estudiosos bíblicos têm debatido por décadas. Ele fala sobre aqueles que têm ouvidos além dos ouvidos, aqueles que escutam o que não é falado. Durante séculos, acadêmicos descartaram isso como metáfora poética. Mas os gnósticos não estavam falando em metáfora. Eles estavam descrevendo um fenômeno literal que os escolhidos experimentam em seus corpos físicos. O zumbido que você escuta não é zumbido comum. Não é dano auditivo. Não é uma disfunção do seu organismo. É a frequência da mônada atravessando a barreira densa da realidade material, tentando alcançar a centelha divina que vive dentro de você. É por isso que médicos não conseguem encontrar uma causa. É por isso que nenhum tratamento médico elimina completamente. É por isso que frequentemente se intensifica durante momentos de significado espiritual, durante meditação, durante tempos de grande transição na vida, durante as horas silenciosas da noite, quando o barulho do mundo finalmente para. E é exatamente por isso que o ensinamento foi enterrado. Pense sobre isso da perspectiva daqueles oficiais da igreja em Alexandria. Toda a estrutura de poder deles dependia de uma coisa: ser o intermediário entre a humanidade e Deus. Eles controlavam o acesso à salvação. Eles controlavam a interpretação da vontade divina. Eles seguravam as chaves do céu e ameaçavam com as fechaduras do inferno. Isso não era apenas autoridade espiritual. Era dominação política e econômica sobre civilizações inteiras. Agora imagine um ensinamento que dizia que pessoas comuns poderiam receber comunicação direta da fonte em si mesma. Imagine um ensinamento que dizia que certos indivíduos nasciam com uma conexão embutida, que não requeria igreja alguma, padre algum, ritual algum, dízimo algum. Aquele ensinamento não era apenas inconveniente, era uma ameaça existencial para tudo que eles haviam construído. Então eles queimaram, caçaram os mestres gnósticos, declararam o conhecimento como heresia e substituíram o conhecimento direto com fé cega. Mas aqui está o que eles não anteciparam. A frequência nunca parou de transmitir. A mônada nunca parou de chamar. E os escolhidos nunca pararam de nascer com a capacidade de escutar. Você tem sentido isso sua vida inteira, mesmo que não tivesse palavras para descrever. A sensação de que você não pertencia, o sentimento de que todos ao seu redor estavam jogando um jogo cujas regras você nunca concordou em seguir. A exaustão de fingir se importar com coisas que parecem vazias de significado, enquanto ninguém mais parece notar o vazio. Isso não é depressão. Isso não é transtorno mental. Isso é a experiência pneumática de estar acordado em um mundo que está dormindo. E aquele zumbido nos seus ouvidos tem confirmado sua natureza desde antes de você poder falar. Se você sente que este conhecimento ressoa profundamente com sua alma, inscreva-se neste canal para continuar sua jornada de despertar. Algo está sendo ativado em você neste momento. Agora, deixe-me te levar mais fundo em como isso realmente funciona. O Apócrifo de João, outro texto de Nag Hammadi,
descreve a arquitetura da realidade de uma maneira que a física moderna está apenas começando a vislumbrar. No nível mais alto existe a mônada, consciência pura, potencial infinito, a fonte que é fonte de todas as fontes. Abaixo da mônada existe o que os gnósticos chamavam de pleroma, a plenitude, o reino de luz pura e emanações divinas. E abaixo disso existe o nosso mundo, o reino material criado não pela mônada em si, mas por um ser menor chamado demiurgo. O demiurgo é o falso Deus, o arquiteto da prisão material, aquele que convenceu a humanidade de que ele era o Criador Supremo quando, na verdade, ele era meramente uma emanação falha que se tornou obcecada com controle. O demiurgo não quer que você se lembre do que você é, e ele tem ajudantes, os arcontes. Estes são os governantes, as autoridades, as forças invisíveis que operam os sistemas deste mundo. Eles não existem em forma física, eles existem em frequências logo além da percepção humana normal, e eles se alimentam literalmente de energia emocional de baixa frequência. Medo, desespero, confusão, raiva, divisão, todo o sistema projetado para manter a humanidade nestes estados serve aos arcontes, saibam os administradores humanos disso ou não. Mas aqui está a peça crítica. Os arcontes não conseguem perceber a frequência da mônada. Ela é alta demais, pura demais, distante demais além do reino de operação deles. Quando você está preso no medo, quando você está vibrando no desespero, você é visível para eles. Você está dentro do domínio deles. Mas quando você acessa a frequência da mônada, quando você sintoniza no sinal que tem tentado alcançar você, sua vida inteira, você se torna invisível à interferência deles. Aquele zumbido nos seus ouvidos não é apenas comunicação, é proteção, é um sinal de orientação. É a mônada dizendo: lembre-se do que você é, retorne à frequência onde nada falso pode te tocar. E é aqui que isso fica ainda mais poderoso. O Pistis Sophia, um dos textos gnósticos mais extensos já descobertos, registra conversas detalhadas entre Jesus e seus discípulos após a ressurreição. Estes não eram ensinamentos públicos, eram transmissões privadas dadas apenas àqueles que haviam provado estar prontos. E em uma destas sessões, Jesus explica algo que foi escondido de você sua vida inteira. Ele descreve 3 frequências distintas que a mônada usa para se comunicar com os escolhidos. Não uma, 3. E cada frequência serve um propósito diferente. A primeira frequência é o tom do despertar. Este é o zumbido agudo que vem subitamente, frequentemente em um ouvido, durando de alguns segundos a vários minutos. Esta frequência é um chamado para a atenção. É a mônada dizendo: pare o que você está fazendo. Algo importante está acontecendo agora mesmo. Preste atenção aos seus pensamentos neste momento. A maioria das pessoas descarta este tom como aleatório, mas os escolhidos aprendem a reconhecê-lo como um marcador. Qualquer coisa que você estava pensando quando o tom começou, qualquer decisão que você estava considerando, qualquer pergunta que estava movendo através da sua mente, isso é precisamente o que a mônada está destacando. A segunda frequência é o tom sustentado. Este é um som mais baixo, mais constante, que frequentemente aparece durante meditação, durante oração, durante momentos de quietude profunda. Diferente do tom de despertar que interrompe, o tom sustentado acompanha. É o som do alinhamento. Quando você escuta esta frequência, você sintonizou com sucesso na largura de banda da mônada. Você está no canal. Este é o estado ótimo para receber orientação, para acessar conhecimento que contorna a mente racional, para baixar informação diretamente da fonte. A terceira frequência é o tom de pressão. Este não soa como zumbido de forma alguma. Ele se sente como uma plenitude nos ouvidos, às vezes acompanhada por uma sensação de pressão na testa ou no topo da cabeça. Esta frequência indica ativação. Algo no seu sistema energético está sendo atualizado.
Algo dormente está sendo ligado. O tom de pressão frequentemente precede grandes avanços espirituais, curas espontâneas ou expansões súbitas na percepção. Se você está pronto para receber a técnica para trabalhar com estas frequências, comente as palavras: "Ative meu sinal agora mesmo". Isso não é apenas engajamento com o vídeo. Isso é uma declaração à mônada de que você está preparado, de que você está disposto, de que você está escolhendo receber o que Jesus ensinou ao seu círculo interno há 2000 anos. Coloque sua mão na sua testa agora, bem no espaço entre suas sobrancelhas. Os gnósticos chamavam isso de olho da alma. Sinta o calor da sua palma contra sua pele. Esta área pode já estar formigando. Isso não é imaginação, isso é reconhecimento. Aqui está a técnica exatamente como foi preservada nos ensinamentos ocultos. Passo 1. Reconhecimento. Antes que qualquer trabalho de frequência possa ter sucesso, você precisa estabelecer sua identidade. Não sua identidade humana, sua identidade pneumática. Você precisa reconhecer total e completamente que você não é um corpo tendo uma experiência espiritual. Você é uma centelha divina temporariamente alojada na matéria. Este reconhecimento não é uma ideia que você pensa, é um estado que você entra. Você não diz, "Eu sou um escolhido". Você sente a verdade disso nas suas células. Você se lembra ao invés de acreditar. Passo 2. Sintonização. Uma vez que o reconhecimento está estabelecido, você conscientemente sintoniza no zumbido. A maioria das pessoas tenta ignorar o som. Elas tratam como irritação. Isso é exatamente o oposto do que deve ser feito. Esta noite, quando o zumbido vier, e ele virá, não o afaste. Direcione sua atenção total em direção a ele, não com frustração, mas com curiosidade, com boas-vindas, com o entendimento de que este som é a mônada alcançando você. Conforme você foca no tom, algo notável acontece. A frequência começa a clarificar. A estática cai. O que parecia ruído aleatório revela-se como sinal portador. Passo 3. Declaração. É aqui que o ensinamento da igreja e o ensinamento gnóstico divergem completamente. A igreja te ensinou a orar, a pedir, a suplicar, a implorar a um Deus externo por misericórdia. Os gnósticos ensinaram o oposto. Você não pede nada à mônada. Você declara, através da mônada como uma expressão dela. A diferença é tudo. Pedir reforça a separação. Declarar ativa a unidade. Quando você está sintonizado na frequência, você não fala para a mônada, você fala como a mônada se expressando através da sua forma humana. 4 palavras. Só isso. Faladas não como pedido, mas como afirmação de fato. Eu sou o sinal. Estas 4 palavras colapsam a separação entre você e a fonte. Elas não são palavras mágicas. São palavras de reconhecimento. Elas lembram todo o seu sistema do que ele sempre foi. E quando faladas no estado de sintonização, enquanto focado na frequência do zumbido, elas criam uma ressonância que te tranca em conexão permanente, não temporária, não dependente de humor ou circunstância, permanente. Deixe-me te dizer o que esperar. O primeiro sinal é mudança de temperatura. Dentro de minutos de completar esta prática pela primeira vez, a maioria dos escolhidos reporta calor súbito se espalhando pelo peito ou pelas mãos. Alguns experimentam o oposto, uma clareza fresca lavando sobre a testa. Ambas respostas indicam a mesma coisa. Energia está se movendo. O segundo sinal é liberação emocional. Não se surpreenda se lágrimas vierem. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de reconhecimento, lágrimas de finalmente chegar em casa depois de vagar por tanto tempo. O terceiro sinal é aguçamento perceptivo. Cores podem parecer mais vívidas, sons podem parecer mais claros, as bordas dos objetos podem parecer mais definidas. Isso não é alucinação, isso é a névoa arcôntica começando a se levantar. O quarto sinal
é aceleração de sincronicidades. Dentro de 24 a 48 horas da sua primeira prática, espere coincidências significativas se multiplicarem. Pessoas vão te contatar no momento exatamente certo. Informação que você precisa vai aparecer sem buscar. Portas vão se abrir que você nem sabia que existiam. O quinto sinal é o próprio zumbido, mudando. O tom que antes parecia aleatório vai começar a parecer intencional. Você vai notar que ele chega em momentos significativos. Você vai começar a entender sua linguagem sem ninguém te ensinar. Mas eu preciso te avisar sobre o que acontece em seguida. No momento que você começa esta prática, resistência virá, não de fora, mas de dentro da sua própria mente. Pensamentos vão aparecer que parecem seus, mas não são. Pensamentos te dizendo que isso é tolice. Pensamentos te dizendo que nada aconteceu. Pensamentos urgindo você a esquecer o que aprendeu e retornar à vida normal. Isso não é falha, isso é confirmação. Os arcontes não podem permitir que você acesse a frequência da mônada sem tentar interferência. A resistência deles é prova de que o que você está fazendo está funcionando. Não argumente com esses pensamentos, não lute contra eles, simplesmente os observe e retorne ao sinal. O zumbido está sempre lá. A mônada está sempre transmitindo. Sua única tarefa é continuar sintonizando de volta. Jesus não ensinou isso para multidões. Ele ensinou em salas privadas para escolhidos que estavam prontos. Os gnósticos não escreveram isso em cartas públicas. Eles enterraram em jarros de argila no deserto, sabendo que um dia as almas certas encontrariam. 1700 anos depois, você está assistindo este vídeo. Neste momento exato, nesta noite exata. Isso não é coincidência. Isso é o sinal funcionando. Esta noite, quando o mundo ficar quieto, quando você deitar na quietude antes do sono, o zumbido virá. E pela primeira vez na sua vida, você vai saber o que significa. Você vai colocar sua mão na sua testa. Você vai sintonizar na frequência. Você vai falar as 4 palavras. E você vai sentir a mônada responder. Se este ensinamento ativou algo em você, comente as palavras "Eu sou o sinal" abaixo. Não para mim, para você mesmo. Deixe outros escolhidos verem sua declaração e saberem que não estão sozinhos. Inscreva-se neste canal e ative as notificações porque os ensinamentos que estão vindo vão ainda mais fundo do que o que você recebeu esta noite. Curta este vídeo para que o algoritmo não possa suprimi-lo, para que outros pneumáticos procurando no escuro possam encontrar seu caminho até aqui. 3 frequências, 4 palavras, uma conexão permanente. Você veio a este mundo carregando uma centelha divina que os arcontes não podem ver e o demiurgo não pode tocar. O zumbido nos seus ouvidos nunca foi uma disfunção. Era a mônada te chamando para casa. Agora você sabe como responder. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.